Olá, tudo bem? Você já se esqueceu de alguma promessa de Deus e começou a achar que ela não iria se cumprir, mas a partir do tempo você começou a ver que você que estava errado naquilo que você estava pensando. Por algum tempo você acreditou que Deus tinha se esquecido daquilo que Ele prometeu para você, mas você começou a perceber que não somente Deus não esqueceu, mas que também dentro da promessa tinha um tempo que era o tempo que Deus estava provando a sua fé. Nós vivemos num mundo onde a nossa fé ela é testada todos os dias. Nossa fé ela pode sim ser abalada por alguns momentos e depois Deus reerguer e reestruturar a nossa fé. Nós temos que estar os nossos olhos sempre fixos a Jesus, com a possibilidade que a gente tem que entender que se eu parar de olhar para Jesus, eu começo a perder a minha capacidade de entender aquilo que Ele tem para mim. O mundo tem muitos ruídos que me tiram do foco em Cristo. A gente tem que ter o nosso alvo em Cristo para entender o que realmente Ele quer de nós. Por muitas vezes, nós não entendemos a dimensão da promessa dEle até entendermos o quão nós precisamos ser capacitados para receber essa promessa. Por muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo aquilo que Ele prometeu em nossas vidas da forma como a gente está hoje. Só que a forma como eu estou e a forma como você está não seria uma forma que sustentaria a promessa de Deus. Se você tem em mente que você tem promessas de Deus e que essas promessas podem se cumprir em sua vida, você precisa aprender que essa promessa ela vai gerar de você um certo nível de capacidade diferenciada. Deus ele quer trazer para a sua vida coisas novas, mas também quer que você seja um novo para receber essas coisas novas. Deus não tem somente planos de vida para te dar conforme você está, mas Deus tem um plano de transformação para te moldar para receber. E às vezes a gente acaba caindo no erro de parar de acreditar. A gente esquece que Deus não muda. Por mais que as nossas intenções mudam, Deus nunca mudou. Ele é constante, Ele é perfeito, mas a gente muda, a gente anima e desanima. Paulo desanimou, Pedro, ele afundou. Então por que você acha que você vai ser perfeito na fé? Nós não seremos perfeitos na fé, em hipótese alguma, mas nós podemos ser fortalecidos, nós podemos ser fortificados, nós podemos ser renovados e consolados. Todas as vezes que nós caímos, Jesus, ele tem um espírito consolador. O Espírito Santo é o Consolador que nos direciona para nos erguer, para colocar novamente o nosso estágio em um estágio de fé avançada. Eu preciso acreditar em Deus todos os dias, preciso, mas eu preciso entender que a minha fé ela vai ser fortalecida, ela vai sair de fraca para se tornar forte. E à medida que eu vou caminhando na fé em Cristo Jesus, eu vou entendendo que esses percalços de deixar de acreditar vai se tornando cada vez menores, até o ponto que ele não exista mais, porque nós conseguimos entender o fruto do Espírito Santo. E nós não caminhamos nessa vida somente para encontrar Jesus na eternidade. Isso é o grande ápice da nossa vida. Mas durante a nossa caminhada, nós temos vários encontros que serão marcados com o encontro com Jesus, com encontro com pessoas e encontros onde Jesus preparou para colocar a gente em certos locais, para que ali nós possamos manifestar aquilo que Ele quer. A vida cristã ela tem que ser baseada em duas coisas: conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido. E eu preciso conhecer Jesus cada dia mais. E à medida que eu vou conhecendo a Jesus, a minha missão é me tornar um pouquinho mais parecido com Ele. A sua missão aqui é se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Então pense o seguinte: Jesus nasceu como homem, Jesus teve todas as suas fases de criança, de adolescente, até ele começar seu ministério. E no começo do ministério de Jesus, ele foi tentado. A tentação veio, mas Jesus não caiu. Jesus foi para o ministério, cumpriu, ressuscitou mortos, foi perseguido, foi humilhado, veio à cruz, foi para o Getsemane, foi crucificado, ressuscitou. Então foram várias etapas que Jesus passou. Então por que na minha vida e na sua vida não seria uma vida de etapas, não seria uma vida de processos, não seria uma vida onde Deus vai te guiando dia após dia para você aprender um pouquinho mais sobre Ele, sobre aquilo que Ele quer?
A sua vida, quando você começa a servir a Jesus, ela vai ser muito diferente no final da sua vida, quando Jesus vai estar te recolhendo. Nesse processo, você vai viver muitas coisas e você vai aprender muitas coisas. Eu já vi vários e vários homens de Deus, quando estavam no fim de suas vidas, eles falavam que no começo do ministério deles, eles eram imaturos, eles eram fracos na fé e eles foram fortalecendo ao longo do processo. Entenda que com Jesus você vai se fortalecendo ao longo do processo. Entenda que a fé, ela vem pelo ouvir. E à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, a sua fé vai aumentando, o processo vai ficando mais contínuo e até mesmo, não vou falar mais fácil, mas mais fluido, para que você possa viver todos os dias andando em fé e cumprindo o seu propósito com Jesus.